Você acompanha a partir de agora aqui na TV Evangelizar e também no canal YouTube da TV Evangelizar e também o canal Padre Joãozinho no YouTube, esse programa que traz como nome Rema, que significa uma palavra orientadora, uma palavra que pode mudar a sua vida. Cada semana um convidado para essa conversa agradável e hoje trazemos uma pessoa muito conhecida e que certamente se identifica com o Rema Solidariedade, não é? Uma pessoa que tem uma relação muito sólida, corpo a corpo, mente a mente, olho no olho, né? Não olho por olho, né? Mas olho no olho, com os pobres de modo especial, com aqueles numa situação mais vulnerável. Eu estou falando do Padre Júlio Lancelotti. Boa noite, Padre Júlio. Boa noite, Padre Joãozinho. Boa noite a todos que nos acompanham. É muito bom estar com você. Padre Júlio Lancelotti é sinônimo de solidariedade. Olhando para a sua vida, nestes 73 anos de vida, se não me engano, sim, é isso? Lá de 1948, era pontificado já de Pio XII, né? Pio XII, sim. Um pouquinho antes do dogma da Assunção de Maria. Eu sou filho da Dona Maria da Glória, né? Nascida no dia 14 de agosto. O senhor, filho da Dona Vilma e do seu Milton, passou por 1000 caminhos até resolver, mas depois não resolveu, depois entrou, depois saiu, aí colocou a batina, tirou a batina, virou frade, saiu de ser frade, foi ser pedagogo, aí começou a dar aula, até que se encontra com Dom Luciano Mendes, aqui, como bispo auxiliar de São Paulo, começa a fazer teologia, e lá em 1985, se eu não me engano, sim, é ordenado sacerdote. Nossos caminhos se cruzaram naquela época, certamente o senhor não vai se lembrar, eu era um jovem estudante de teologia em Taubaté, em 1989, 90, fiquei padre em 92 e já ouvia falar do Padre Júlio Lancelotti, que trabalhava com menores abandonados, e o Padre Zezinho acabava de fazer aquela música Menores Abandonados, que se incorporava na vida do Padre Júlio. Por que tão tarde, aos 37 anos, o Padre Júlio é ordenado sacerdote? Então, como você lembrou, eu fui para o seminário a primeira vez muito jovem, eu era adolescente, e com os padres verbitas. E era em Araraquara, e naquele tempo Araraquara era longe, porque a gente ia de trem, levava 6 horas de trem. Longe de São Paulo, porque o Padre Júlio não falou, mas nasceu... Eu nasci aqui em São Paulo São mesmo, Paulo, né? no Belenzinho. E lá eu encontrei um mundo difícil para mim, pré-adolescente. E foi muito difícil. Eu encontrei um padre que marcou muito a minha vida positivamente, o Padre Martinho Kroelink. Em Araraquara. Em Araraquara, da Sociedade do Verbo Divino. Mas eu senti muita falta de casa, e era uma disciplina também muito rígida. Eu acabei apanhando de vara de bambu, de castigo, fiquei de joelho, não sei do que, aquelas coisas que aconteciam naquela época. E o meu pai e minha mãe tinham mudado de casa recentemente. Quando eu fui de férias, eu fui no lugar novo que eles estavam morando, e aquele sofrimento que eu passei lá foi difícil. Eu voltei para o seminário 1 mês depois das férias, mas resolvi voltar para casa. Voltei, fiz o ginásio. Quando eu terminei o ginásio com os agostinianos, no Colégio Agostiniano São José, em São Paulo. Em São Paulo, eu aí voltei para o seminário para fazer o nível médio e iniciei o noviciado dos agostinianos. E foi lá que o mestre de noviços me dispensou, dizendo que não, você não serve para a vida religiosa. E aí meu pai me disse: você já foi uma vez, não quis, você foi a segunda vez, eles não te quiseram, então agora você vai trabalhar. Se você quiser fazer faculdade, agora a bola é tua, eu não vou pagar a faculdade para você, porque nem tinha condições. Seu Milton. Sim. Aí eu fui trabalhar. E eu tinha feito o curso de atendente de enfermagem no seminário.
e fiz o estágio na Santa Casa de Bragança Paulista, onde trabalhou Santa Paulina. Olha. Então, para mim, era assim, muito sagrado aquilo, estar na Santa Casa de Bragança. A irmã que foi minha professora de atendente de enfermagem, a irmã Marilda, era uma pessoa que a gente olhava para ela e via alguma luz, ou muita luz. E o fato de Santa Paulina ter vivido lá também marcava muito. E aí, quando eu saí, eu tinha feito 7 domingos de São José. E eu era o primeiro cantor do ofício divino que nós cantávamos em gregoriano. Então eu ensaiei demais para não errar, porque se a gente errasse, tinha que começar outra vez e toda aquela coisa. E aí, na segunda-feira, o padre mestre me chamou dizendo que eu estava dispensado. Aí eu falei para São José, a culpa é tua. Aí falei para São José, agora você que me arranja um emprego, porque eu fiz os 7 domingos de São José e no 7º domingo eu cantei de primeiro cantor do ofício divino e fui dispensado. Quer dizer, não deu certo. Aí São José, eu falei para ele, a culpa é tua, agora você me arranja um emprego. E aí eu fui trabalhar no Hospital São José do Brás. Pois deu certo, então. Que era o hospital que hoje se chama Santa Virgínia. Uhum. E aí eu trabalhei lá de atendente de enfermagem e aí fiz provas para o Serviço Social de Menores e foi aí eu entrei também no Serviço Social de Menores, fui estudar pedagogia e aí foi uma coisa interessante, eu gostei demais do curso de pedagogia de educação e eu me aplicava muito porque eu tive uma formação muito boa com os Foi na PUC? Não, eu fiz a primeira parte na Oswaldo Cruz tá. e depois o final é a especialização na PUC. Então. E o meu professor de História da Educação, um homem eminente, eu o vi há pouco tempo, bastante idoso, o professor Carlos Alberto Andreucci, ele mora em São Carlos. E ele me convidou para ser assistente dele, porque ele estava fazendo doutoramento. E aí, para ser assistente dele, eu fui dar aula em 3, 4 faculdades como assistente dele. E quando eu terminei a pedagogia, eu dei aula para as crianças no nível fundamental, para a formação de professores no nível médio e na universidade continuei como assistente do professor Carlos Alberto. E do começo ao fim? Foi uma experiência muito boa, a experiência que eu tive de alfabetizador, nessa área foi muito boa. Mas que formação integral, não é? Porque já começa no seminário muito cedo a formação é integral, mesmo com todas as dificuldades dessa época. Depois, enfermeiro, professor, pedagogo, não é? E aí eu entrei no Serviço Social de Menores, que depois se transformou na Fundação Promenor e depois na FEBEM. Hoje é a Fundação Casa. E nesse meu itinerário na FEBEM, era ainda no final da ditadura. Nós estamos em que ano? Aí, mais ou menos pelo ano 1980? Não, antes ainda... na década de 70, que era o final ainda era a ditadura e o governador de São Paulo era o Paulo Maluf, que era um governador indireto. E dentro da antiga FEBEM, eu dei de cara com os jovens infratores e com a tortura, com a violência. E naquela época, Dom Paulo criou a pastoral do menor, quando houve aquele famoso episódio de Camanducaia, que ficou famoso no Brasil inteiro, foi quando pegaram os meninos de rua em São Paulo e soltaram lá na estrada em Camanducaia. E Dom Paulo quis dar uma resposta da igreja, criou a pastoral do menor e colocou como responsável o eminente e santo Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Como eu não estava aguentando ficar dentro da FEBEM, estava sofrendo muita pressão devido ao sistema que existia lá, eu resolvi sair, ia pedir demissão, mas uma assistente social... Ou seja, até aqui, nada de teologia, nada de filosofia, nada de padre, nada... Eu já tinha saído, eu estava trabalhando...
E eu falei com a Ruth Pistori, já falecida, que foi da primeira equipe, com a irmã Maria do Rosário Leite Sintra, uma irmã salesiana da primeira equipe, e elas disseram para mim: não peça demissão, fale com Dom Luciano e ele pede o teu comissionamento. E foi o que Dom Luciano fez. E, por ser Dom Luciano, o presidente da FEBEM daquela época aceitou, e eu vim para estar com Dom Luciano até 1980, quando o Papa São João Paulo II veio ao Brasil pela primeira vez. E no final da viagem, lá na Cúria Metropolitana de São Paulo, estava a Ruth, a irmã Maria do Rosário, Dom Luciano e eu conversando, e Dom Luciano era o secretário-geral da CNBB e tinha acompanhado a viagem. E ele estava contando que ele, como secretário-geral, não deveria ter acompanhado a viagem, mas por ser ele quem era, ele foi credenciado para acompanhar a comitiva papal. E aí ele olhou para mim e disse: o Papa me fez uma pergunta. Eu falei: Dom Luciano, o que ele lhe perguntou? Ele me disse: o Papa me perguntou quando é que eu vou te ordenar padre. Eu falei: Dom Luciano, o Papa nem sabe que eu existo. Mas nem era ainda... Não era um seminarista já, não? Não. Estava vindo do mundo. Estava trabalhando na pastoral do menor, comissionado, vindo da FEBEM. E aí Dom Luciano, que prescrutava a alma da gente, disse: o Papa me perguntou quando é que eu vou te ordenar padre. Eu falei: Dom Luciano, o Papa nem sabe que eu existo. Ele falou: mas eu sei, eu estou perguntando quando? A queima-roupa. Em 1980. E em 1981 eu já estava estudando teologia. Ele me disse: o teu curso de pedagogia tem uma carga horária de filosofia, então você já vai direto para teologia. E foi o que aconteceu. E em 1985 ele me ordenou padre. E a teologia foi onde? Na Assunção, que hoje é da PUC. E eu tive ali grandes professores, padre Josinho. Frei Gilberto da Silva Gorgulho, Frei Gorgulho, da Ana Flora Anderson, o padre Toninho Aparecido lembro muito bem dele, que o padre Negro, sim, que nós elegemos diretor da faculdade dos Orionitas, o padre Benedito Ferraro, do clero de Campinas, que é um eminente professor de cristologia. E tive aula com Juan Luiz II. Juan Luiz II. Sim, com Henrique Dussel. Henrique Dussel também? Deu curso. Juan Luiz II do Uruguai, não é? Do Uruguai. E o Henrique Dussel, que é argentino, que está no México. E é um grande professor. De história. Inclusive, veio dar aula para nós durante esse tempo da teologia o Leonardo Boff, que era ainda frade franciscano. Então, Gustavo Gutierrez, não. Quem? Não, com Gustavo Gutierrez não tivemos aula. Mas nós tivemos uma formação interessante. As pessoas acham que era uma coisa... você conheceu o Frei Gorgulho. Maior rigor do que ele para o estudo bíblico. E ele lia a Bíblia em hebraico. Sei bem disso. Ele lia no original, em grego e hebraico. Ele era nosso professor do Primeiro Testamento. Então nós tínhamos aula com o Frei Gorgulho, que era extremamente exigente. E a Ana Flora, que hoje está bastante idosa, mas que também é uma professora eminente, uma pessoa de um conhecimento. Tive aula com Domingos Amanha, que foi dominicano, acho que você deve conhecer o Domingos Amanha, que também é um eminente professor. Ele nos deu aulas com o Frei Oscar Lustosa, que é dominicano, que era especialista na questão da história da igreja. Então nós tivemos uma formação muito profunda, muito rígida, muito exigente, melhor dizendo a palavra. E eu me esmerei nesse tempo na teologia. Para mim, realmente, estudar teologia com aquele grupo, o arcebispo de São Paulo era Dom Paulo Evaristo Arnes. Você sabe que tem uma curiosidade de Dom Paulo. Dom Paulo não lia traduções. Ele só lia do original.
Ele lia os padres da patrística só em grego. Ele era patrólogo, né? E ele só lia em grego. Se você quisesse ofender Dom Paulo, era dar para ele uma tradução. Ele não lia nada traduzido. Nem do alemão, nem do francês, nem do italiano. Tem gente que pensa, Padre Júlio, que pessoas dedicadas à tarefa da solidariedade, ou, o Padre Júlio está lá com os moradores de rua, dá a impressão que é um voluntarismo que não passa por horas e horas de estudo. Existe esse mito, não é? Então, uma das coisas que Dom Paulo nos ensinou muito é falar com a cidade. Então, nós tínhamos que falar com sociólogos, com autoridades, com eminentes cientistas sociais. Quando eu lidei com a questão das crianças com HIV e AIDS, eu tinha que conversar com infectologistas, e a gente tem que falar coisa com coisa. Quer dizer, não é só o coração, mas juntar coração? Você tem que ter informações precisas. Você não pode conversar. Por exemplo, quando nós começamos com as crianças com HIV e AIDS na Casa Vida, entraram no Congresso Nacional com um projeto de lei de aborto compulsório das mulheres HIV positivo. E nós tivemos que nos contrapor a isso com informações. E foi através do trabalho com as crianças e adolescentes com HIV e AIDS, que nasceram assim pela contaminação vertical, que nós conseguimos derrubar esse projeto de lei, e que hoje o Brasil zerou e quase que eliminou a contaminação de crianças. Hoje, por exemplo, aí você estava falando da médica, que é a doutora que você vai encontrar, hoje faz parte do pré-natal de toda mulher o exame de HIV. Quando nós começamos, as mulheres sabiam que tinham HIV por causa das crianças. Hoje, a mulher sabe antes, e se ela for HIV positivo, ela já faz um parto assistido para que a criança não seja infectada. Então, se conseguiu coisas muito importantes nessa luta. Então, o Dom Paulo nos ensinou uma coisa muito importante. Você tem que conhecer aquilo que você faz e não fazer por amadorismo. E você tem que conversar com a sociedade com o conhecimento plural que a sociedade tem, com cientistas, com pesquisadores, e falar coisa com coisa para ter credibilidade. Então, olha, você que está nos acompanhando, que às vezes pensa que o amor aos pobres passa por um voluntarismo vazio, só vontade, tem muito tempo de estudo, tem muito tempo de leitura, não é? Esse é o Padre Júlio Lancelotti, que nós só chegamos agora até 1985, não chegamos ainda na década de 90, e eu vou ter que fazer um intervalo aqui, mas depois do intervalo temos um tempo polêmico aqui. O Padre Júlio, ainda o seminarista de teologia Júlio, estudando na Assunção, pega exatamente os anos em que a teologia da libertação estava mais sendo questionada, mas isso nós vamos ver depois do intervalo. Vamos fazer um brevíssimo intervalo de 1 minuto e já voltamos. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta aqui com o programa Rema, uma palavra que pode mudar a sua vida. Hoje entrevistando Padre Júlio Lancelotti, que tem como palavra geradora, como diria Paulo Freire, não falamos de Paulo Freire ainda, uma palavra geradora, a solidariedade, mas solidariedade poderia ser também opção preferencial pelos pobres, não é? Eu fiz tese de doutorado também na Assunção, não é? Há muitos anos depois, sob a orientação do então Padre Beni, né? Dom Beni, hoje depois foi Dom meu Beni, professor. Também? De moral ou de eclesiologia? Ele foi de eclesiologia. Eclesiologia já. E eu estudei a obra de Gustavo Gutierrez, não é? Eu tenho. Desde Teologia da Libertação até passando pela Força Histórica dos Pobres, Densidade do Presente, todas as obras dele. E ele me contou
não é? Isso está num livro que eu publiquei pela Loyola, chamado Teologia da Solidariedade. Ele me contou que em Medellín, em 1968, um ano dramático também, ele praticamente escreveu o documento sobre a pobreza em Medellín. E havia lá 3 acepções de pobreza: material, que é o mal; espiritual, que é a opção pelos pobres, o voto de pobreza que os religiosos fazem; e a junção dessa primeira, material, com espiritual, que dá a terceira, que é os pobres em espírito optam pelos pobres materiais. Então nós temos a pobreza solidariedade, não é? Essas 3 acepções, de 68 até 79, se juntam num princípio que ficou famoso e hoje é patrimônio da doutrina social da igreja, que é a opção preferencial pelos pobres. Eu imagino que o padre Júlio, nessa década de 68 a 79, ainda não como seminarista, porque isso vai ser só em 81, mas já muito envolvido em trabalhos sociais, deva ter acompanhado esse movimento da igreja em favor dos pobres, ou não? Eu acompanhei muito o pós-concílio. Imediatamente após o término do concílio, eu estudava em Bragança Paulista, e o padre Miguelito Lamassares, um agustiniano já falecido, ele lia para nós, e nos encantou a Gaudium Spes. Maravilhoso. Ler, estava saindo, e a gente lendo a Gaudium Spes, lendo a Sacrosanto Concilium, a reforma litúrgica, a mudança litúrgica, era uma coisa muito forte, ter todo esse espírito. Depois, a Conferência Episcopal Latino-Americana de Medellín, a vinda de São Paulo VI, a primeira vez que um Papa vem à América, foi quando Paulo VI chegou a Medellín. Foi uma coisa fantástica viver tudo aquilo, o documento de Medellín, o documento de Puebla, acompanhar tudo isso, o que tudo isso foi mostrando. E Dom Paulo, embebido disso, eu não esqueço, Padre Joãozinho, 1980, o assassinato de Dom Oscar Romero. O impacto que nos causou. Também São Oscar Romero. Santo Oscar Romero. O impacto, quando chegou a notícia, o arcebispo de São Salvador foi assassinado no altar durante a celebração da missa. Isso caiu sobre nós como um impacto. Eu não era ainda estudante de teologia, mas eu acompanhava toda a vida da igreja e a pastoral. Então foi um impacto enorme para nós vivenciarmos o assassinato de Dom Oscar Romero. Toda a luta, eu lembro muito da morte do padre Ezequiel Ramin. Dom Luciano trouxe para São Paulo a camisa ensanguentada do padre Ezequiel Ramin, que está em processo de beatificação. O assassinato do padre Josimo. Nos impactou demais tudo aquilo. Padre Henrique, lá em Recife. Em Recife, que foi antes de tudo isso. Antes de tudo, que é o único padre sepultado ali do lado dos bispos em Olinda. Sim. Ao lado de Dom Helder Câmara, que era seu grande amigo. Eu lembro tanto quando Dom Helder veio a São Paulo para um encontro da AEC. E Dom Luciano tinha um carinho especial pela questão da educação católica, das escolas católicas. Eu lembro tanto esse fato, que acho que nunca eu contei, mas Dom Luciano me chamou e falou: você e o Analto, que dirigia, vão lá para o aeroporto buscar Dom Helder, porque vocês o conhecem, logo que ele desembarcar, vocês pegam Dom Helder e traz. E nós felicíssimos da vida no aeroporto esperando Dom Helder. Aí Dom Helder chegou, foi aquele frisson, né? Todo mundo queria pôr a mão em Dom Helder, falar com Dom Helder, chegar perto de Dom Helder. Não tinha celulares, não tinha jeito de fazer selfie, mas todo mundo queria chegar perto de Dom Helder. E aí nós pusemos Dom Helder no carro e vindo pela Marginal Tietê, saindo do aeroporto, e o pessoal na Marginal buzinando, via Dom Helder e buzinava e chamando atenção, porque imagine ver Dom Helder. Aí eu falei para Dom Helder, nós vamos passar pertinho da casa de uma pessoa que gosta demais do senhor. Ele falou: é mesmo?
quem é? Eu falei, minha mãe. Ele falou, vamos visitá-la. Aí nós paramos em casa, que era o caminho. Eu entrei e falei, mãe, olha o que eu trouxe de presente para a senhora, Dom Helder Câmara. Isso era que ano, Padre Júlio? Entre 80 e 85. Nesse período, eu era seminarista e eu lembro de Dom Helder chegando a Navegantes, em Santa Catarina. Eu morava em Brusque, era filósofo, e nós fomos lá, da mesma coisa. E eu lembro cada palavra que ele disse, mas o que mais me impressionou foi alguém dizer assim, Dom Helder, por que a igreja fez essa opção preferencial pelos pobres? Tinha acabado o Puebla, né? Por que a igreja fez essa opção? É porque ela não gosta dos ricos? E ele olhou e disse assim, parece que eu estou ouvindo ele falar agora, a igreja é mãe, ama todos os seus filhos, mas o filho saudável, se ele chegar para a mãe e disser que a mãe só tem olhos para o filho doente, ela vai dizer, sim, e você também, e vai pegar o filho pela orelha, e vai dizer, vem aqui me ajudar a cuidar do seu irmãozinho doente. Aí todo mundo entendeu a opção preferencial pelos pobres. E nós tivemos, nesse tempo, figuras eminentes que nós não podemos esquecer. Dom Aloysio Leuscheider, que foi arcebispo de Fortaleza. Depois Aparecida. Foi tomado como refém na rebelião dos presos. O senhor lembra disso? Todos lembram que quando os presos pegaram Dom Aloysio e Dom Aloysio ficou firme e ofereceram para trocar o refém, ele não aceitou e na semana seguinte ele voltou para lavar os pés dos presos. Eu vi Dom Aloysio pela primeira vez em Recife, no seminário de Olinda. Quando eu vi Dom Aloysio, eu caí de joelhos. A figura, você chegou a ver, conhecer, estar com Dom Aloysio? Eu trabalhei com Dom Aloysio já como diretor da Faculdade Deoniana em Taubaté, e ele é arcebispo Mas que figura, de Aparecida. Que figura! O que me chamava a atenção, Dom Aloysio, era uma sabedoria absoluta, um conhecimento que estava muito à frente do seu tempo. E uma sensibilidade. E alguém me disse, você já percebeu como Dom Aloysio fala com uma voz fina? Fina. Eu falei, nunca observei, mas aí que eu observei, falei, é verdade. Ele falou, olha, as pessoas não conseguem prestar atenção na voz dele por mais de 1 minuto, porque em 1 minuto você já começa a prestar atenção no que ele está falando e esquece da voz. E eu que sou músico, a voz para mim é uma coisa, portanto, hoje o rouco, aquilo me irrita. Dom Aloysio era de uma sabedoria, a gente tinha reuniões e reuniões, inclusive montamos o curso de filosofia sob recomendação dele, Dom Nelson Westrop e outros bispos da região, mas ele era um entusiasta da questão filosófica. E uma pessoa de uma mansidão impressionante. Outra figura fantástica dessa época, Dom Ivo, que foi o bispo de Santa Maria, e Dom Ivo Leuscheider, que depois foi também secretário-geral da CNBB. Nós tivemos figuras eminentes, para não dizer desse santo que é Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Isso. Então, nós convivíamos nesse tempo com figuras, Dom Paulo, Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Valdir Calheiros, Dom Tomás Balduino. Então nós tínhamos figuras de fazer tremer as pedras. E sempre sabedoria misturado com compromisso. E de uma espiritualidade imbatível. Ver o que fazia Dom Pedro. Você sabe que eu acompanhei muito de perto a morte de Dom Luciano. Eu fui o último padre que entrou na UTI para abençoar Dom Luciano. Me marcou demais, mas eu estava muito empenhado em toda a questão do transporte do corpo e de todas as celebrações. Quando Dom Paulo faleceu, eu tinha o visitado naquela noite. Eu estava na rua com os moradores de rua, e aí fui para o Hospital Santa Catarina, era 11 horas da noite. E eu achei que não iam me deixar entrar. Aí eu disse na portaria, sou padre, eu queria ver Dom Paulo. Quando eu dei por mim, eu já estava no quarto, diante de Dom Paulo. Aí a irmã Terezinha, que estava lá, disse, Dom Paulo é o Padre Júlio. Ele fez só um sinal com a cabeça. Eu beijei a cabeça de Dom Paulo.
beijei as mãos dele e disse: Dom Paulo, o povo da rua agradece tudo que o senhor fez por nós. No dia seguinte foi o falecimento dele. Depois do sepultamento de Dom Paulo, eu fui parar no pronto-socorro porque me deu uma crise emocional. Como também para mim foi duro a morte de Dom Pedro. Dom Pedro era um homem de uma espiritualidade, de oração. Ele, quando chegava à noite, ele não tinha terminado de rezar o breviário, ele estava caindo, ele punha o breviário na testa e na parede para rezar e para não dormir. Eu vi Dom Luciano Mendes de Almeida rezando o breviário de madrugada na rua. Sabe, Padre Júlio, o pessoal às vezes, quem vê cara não vê coração. E quem convive no dia a dia sabe quem é quem, não é? Eu convivi um pouquinho com o Padre Quevedo, e muitas pessoas dizem: o Padre Quevedo é moderno demais, trata dessas questões de parapsicologia. Eu cansei de ver o Padre Quevedo rezando a liturgia das horas, que é uma hora, liturgia das horas, desculpa, ofício das leituras. Sim. Na liturgia das horas. Ofício das leituras, é assim, se a gente vai deixar um de lado, opcional, é o ofício das leituras. Perguntar: Padre Quevedo, o senhor está rezando? Muito bom, ofício das leituras. Depois, as completas. E de manhã, na comunidade, quando ele dava o curso para nós lá em Taubaté, nas laudes. Então, são coisas assim que às vezes as pessoas dizem assim: mas esse é um padre da teologia da libertação. Pois é, eu acho que isso é uma coisa que virou um jargão e até ofensivo. As pessoas não falam nem teologia da libertação, falam TL. E tem muita fake news sobre isso. Por exemplo, uma que eu queria lembrar. Eu acho que nós que somos católicos não podemos dar informações erradas, usarmos fake news. O Papa Francisco tem insistido tanto com isso. Por exemplo, dizer que o Leonardo Boff foi excomungado. Isso é uma mentira. O Leonardo Boff não foi excomungado. Ele teve uma censura, um silêncio por obséquio. Nesse período de 85. Mas ele não foi excomungado. E as pessoas dizem: o Leonardo Boff é excomungado. Ele não é excomungado. Ele pediu dispensa dos votos, você sabe bem como é esse processo, e teve a autorização. Então, acho que a gente tem... Eu aprendi muito isso com Dom Paulo Evaristo Arnes. E uma coisa, eu não sei se você lembra de um programa que tinha na Rede Vida, que chamava... era uma entrevista, vários entrevistadores entrevistando uma pessoa. E tinha uma última pergunta que eles faziam para todos. E eu achei horrível que eles fizeram essa pergunta para Dom Luciano. Eles perguntavam, não sei se você lembra desse programa: quantas vezes você mentiu nessa entrevista? Nossa! E aí perguntaram isso para Dom Luciano. Dom Luciano na hora olhou e disse... Para um jesuíta? Imagine! E para Dom Luciano... Ele disse: eu nunca menti na minha vida. Até eu fui nesse programa um dia, eles me perguntaram também, porque eles faziam essa pergunta para todos. Aí eles disseram: quantas vezes você mentiu nessa entrevista? Eu falei: se eu menti nessa entrevista, vocês que sabem. Porque vocês olham nos olhos das pessoas e quando a pessoa mente, você sabe que ela mente. Então, respondam vocês quantas vezes eu menti nessa entrevista. Então, eu acho que nós temos um patrimônio que nós não podemos esquecer. Eu ganhei agora há pouco tempo o título de membro da Academia de Hagiografia, por causa dos santos. Nós não conhecemos os nossos santos. Nós não conhecemos. Não para ficar no devocionismo, para ter o testemunho. Heróis de verdade, né? Sem querer fazer um jogo de palavras aqui, mas são heróis de verdade, porque hoje tem muito herói de mentira. De mentira. Né? Se nós olharmos para o patrimônio que nós temos dos nossos santos e santas, Santa Virgínia Bracelli,
Centurione Braccelli, que é a dama dos pobres. Mas basta pensar, Santa Teresa de Calcutá, né? Eu escrevi um livro sobre o milagre, Santa Dulce dos Pobres. Você quer uma pessoa mais impressionante para a igreja do Brasil do que Santa Dulce dos Pobres, que foi posta fora da congregação dela Santa por 10 Paulina, anos. mesma coisa. Santa Paulina. Agora, é interessante, nós vivemos um tempo, às vezes a gente não se dá conta disso, que nós conhecemos Paulo VI, nós conhecemos João Paulo II, nós conhecemos o Papa João XXIII, não é? E São João XXIII, Sim. São Paulo VI, São João Paulo II. 3 papas sendo são todos os cada papas. Um de um jeito. Cada um de um jeito. Cada um da sua maneira. Eu acho que muitas vezes eu fico chocado de nós não conhecermos esse patrimônio. Um dia Dom Cláudio Umes falou para mim assim: você acha que é o padre que mais gosta dos santos? Eu acho que nós temos que ver esse testemunho. Eu acho que faz parte da nossa espiritualidade essa riqueza, essa diversidade. E não é só hoje, né? Por exemplo, São Vicente de Paulo. A gente não pode enfeitar a vida dos santos, tem que olhar. São Vicente de Paulo foi apedrejado porque defendia os empesteados, enfiavam os empesteados nas casas, emparedavam as casas para eles morrerem. E São Vicente de Paulo ia lá, arrancava tudo e soltava. Queria ter 3 ou 4 programas para falar só desse assunto. Eu sou professor de teologia espiritual, né? E eu vejo que às vezes nós aprisionamos os santos num devocionismo que ele mesmo não se reconheceria naquela devoção. Você quer esse santo que foi canonizado agora, São Tito Brasman. Pouco se conhece de São Tito. Ele é o patrono dos jornalistas católicos. Ele é o primeiro jornalista canonizado. São Francisco de Sales é o patrono dos jornalistas, mas ele não era jornalista. E o Tito era jornalista e foi morto no nazismo, quando os bispos da Holanda escreveram o documento Não Póssumos, combatendo o nazismo, que ele foi preso, e foi presa a Edith Stein, que é santa. Olha aí, gente, povo das editoras aí, Padre Júlio Lancelotti, já estou dando 2 sugestões de livro ali, um livro sobre a vida dos santos, uma nova leitura da vida dos santos, que por Padre Júlio Lancelotti seria uma coisa fantástica. E 7 Domingos de São José, né? Acho que ninguém mais lembra, falou, Padre Júlio Lancelotti, amigo dos pobres moradores de rua de São Paulo, que nós vamos falar no próximo bloco, hein? Falando de 7 Domingos de São José, devoção é dedicação, o devoto é um dedicado. Mas a gente vai fazer um breve intervalo, volta num minuto. Voltamos aqui com o programa Rema, hoje 1000 histórias para contar. Padre Júlio Lancelotti se revelando aqui um contador de histórias, hoje isso é fantástico, né? Jesus fazia isso com as parábolas, não é? E o Padre Júlio nos contando várias histórias de santo e de santas, inusitadas, surpreendentes. E nós vamos ter que pular logo de 85 para hoje, né? Nós estamos aqui no Instituto Menino de São Judas Tadeu, aqui tem o nosso informativo, e você pode entrar no site, o nosso querido diretor aí, o Padre Cristiano, muito dinâmico aqui, ó, tivemos a visita do Dr. Roque Savioli, sempre tem uma entrevista, e o Padre Júlio tem como seu mosteiro a céu aberto, ou não? É um monge a céu aberto. Como que é o Padre Júlio hoje? Que todo mundo conhece da mídia, de todo dia. O Padre Júlio é notícia. Eu abro a internet todo dia, se fala bem ou se fala mal. Alguma notícia tem do Padre Júlio hoje, né? Então, tantas histórias para contar do passado, mas e hoje, Padre Júlio? Então, hoje eu sou vigário episcopal para a população de rua. Eu fui nomeado por Dom Paulo Evaristo Artes, Dom Cláudio me manteve e até agora Dom Odilo também me manteve. Isso faz tempo, porque eu lembro... Foi Dom Paulo que me... Foi em que ano isso? Foi em 1900... Foi no século passado. Foi no século passado, já faz quase 30 anos que... O senhor tem de vigário episcopal para o povo da rua o tempo que eu tenho de padre.
Eu tenho 30 anos de padre. E foi numa noite de Natal, que nós estávamos na catedral, do dia de Natal, do dia 25, não da vigília, da noite. Nós fomos para a missa das 6 da tarde, com os moradores de rua e um presépio vivo feito pelos moradores de rua. E no final da missa, das 18 horas, de Dom Paulo, a gente fazia aquele presépio dos moradores de rua nas escadarias do altar. E no final da missa, ninguém sabia, nem eu, Dom Paulo disse: a partir de hoje está criado o vicariato episcopal para o povo da rua, e o vigário episcopal é o padre Júlio. Eu levei um susto, porque eu não sabia nem o que seria. Eu estou na paróquia São Miguel Arcanjo, onde você esteve com o padre Zezinho, quando a paróquia fez jubileu, e a nossa paróquia ela é muito misturada, devido eu ser também vigário episcopal para o povo da rua, com a população em situação de rua. Mas ali na paróquia, hoje, o padre Júlio é vigário, é pároco? Eu sou pároco. É pároco. Já padre fiz Júlio mais de 5 mil casamentos. Pároco? Eu sou pároco. Já fiz mais de... Com todas as atribuições administrativas de um pároco. Sim, já fiz mais de 5 mil casamentos. E foi sábado passado, acho que eu fiz o casamento de uma jovem, que eu fiz o casamento da mãe e do pai dela também. Agora da filha. Agora da menina, da filha deles, que eu batizei também. Então, claro, a paróquia tem muitas exigências. As missas de domingo, eu celebro missa diariamente. Dom Luciano falou para mim: no primeiro ano de padre você celebra a missa todo dia, não tem essa história de segunda-feira folga de padre, não. Era uma jogada que Dom Luciano fazia para dizer: quem no primeiro ano de padre celebra a missa diariamente nunca mais deixa. E a pior coisa que a gente podia falar para Dom Luciano é que era dia de folga do padre. Ele disse: não, padre não tem folga não. Você não deixa de ser padre de dia de folga. Você é padre sempre. Missa todo dia. Sabe que aconteceu uma coisa interessante? Me mandaram, numa Semana Santa, 2 seminaristas para passarem a Semana Santa comigo. E foi intensa a vida deles na paróquia na Semana Santa. Na segunda-feira da Páscoa eu fiquei esperando. Será que o reitor não vai me falar nada? Como foi? Eu queria uma avaliação. Não me ligaram, não me falaram nada. Terça-feira eu liguei para o seminário e disse: os 2 estudantes gostaram da experiência, tudo. Falaram: não, os 2 saíram. Porque disseram: a gente não aguenta ser padre 24 horas. Desistiram? Saíram do seminário. Falou: o que você fez aí? Eu falei: eles tiveram que ser padres. Pessoas ajudando e participando da pastoral 24 horas. Hoje nós estamos trabalhando muito, Padre Joãozinho, com a questão da aporofobia. Tenho acompanhado. E essa questão da aporofobia está me colocando em contato com filósofos, antropólogos, estudiosos, políticos. Nós já temos um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, que está já esperando para ir a plenário. Na Assembleia Legislativa de São Paulo também há um projeto do deputado do Mato Grosso do Sul, Fábio Tradi, também nessa questão. Aqui em São Paulo, do Paulo Fiorilo, e no Congresso Nacional foi apresentado pelo senador Fabiano Contarato. Então, você tem que enfrentar. Eu tenho que falar com os políticos, já falei com todos os governadores de todos esses anos, com todos os prefeitos, e você tem que falar com consistência. Apesar de todas as pressões, as críticas e tudo, você sabe que de tantas ameaças que eu já recebi, a OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, emitiu uma cautelar para o governo brasileiro para me proteger. E para que o governo brasileiro não me exponha a risco de morte. Estar junto com os mais pobres, como são as pessoas em situação de rua, com as quais eu convivo diariamente. Todos os dias eu tenho café da manhã, no mínimo com 500 moradores de rua. E todos os dias eu convivo com as pessoas em situação de rua.
Inclusive, dia 19 de agosto é o dia de luta do povo em situação de rua, porque foi o massacre da Sé em 2004. Ah, eu lembro disso. Quando Dom Cláudio Umes era o arcebispo de São Paulo. E 19 de agosto é dia de São João Eudes, que é o santo da benevolência, junto com Santo Afonso Maria de Muito Lisboa. ligado ao Sagrado Coração de Jesus. Ele é o criador da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Antes de São Cláudio Colombier e Santa Margarida Maria, nós tivemos, no tempo do jansenismo, São João Eudes, que criou a devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus e Maria como uma forma de combater o jansenismo e de tirar aquele rigorismo, e a forma que ele encontrou de aproximar as pessoas de Jesus foi através do seu Sagrado Coração, como a sua canção nos ensina tanto essa doçura desse coração. Na experiência de rua, né? Com todas essas pessoas que o senhor encontra, existem situações às vezes que lhe fazem lembrar de Jesus, por exemplo, com as prostitutas, né? Mostrando assim, puxa, ela tem tanta fé. Eu lembro quando eu era padre em São Paulo, na paróquia São Judas, vinha muitas mulheres em situação assim, e uma delas disse: olha, eu trabalho aqui perto, eu trabalho, e aí ela disse um nome que mas eu identifiquei que era uma prostituta, e eu pensei, ela vai falar de pecados sexuais. Eu, com a minha cabeça, né, pensei que ela ia falar disso. Ela disse: eu tenho um problema muito grave, eu não estou conseguindo rezar, porque eu estou muito cansada do meu trabalho, eu tenho filhos para alimentar, e aí quando chega a noite eu pego no sono, padre. Eu pensei, a minha cabeça é que está errada, não é? Ela tem uma santidade que eu não conheço, eu preciso conhecer melhor. O Padre Júlio convive com essas pessoas, a santidade de rua. O senhor falou tanto de santos, né? Como que é essa santidade de rua? Eu acho que eles nos mostram um Deus crucificado, faminto, despido, desprezado. Eles mostram muito, tem aquela famosa e célebre passagem de Santa Teresa de Calcutá, que ela estava dando banho num homem com hanseníase, e o jornalista disse: eu não faço isso nem por $1 milhão. Ela disse: nem eu. A motivação dela era outra. Então eu acredito que quando você convive, e acho que esse grande segredo da pastoral que Dom Paulo imprimiu muito fortemente, Dom Luciano, é conviver com essas pessoas. Então eu não digo que trabalho com a população de rua, eu convivo com eles, eu partilho o pão com eles, eu ouço as histórias, eu procuro ler os olhos deles, como eles também procuram ler os meus, e onde eles vão manifestando toda a sede de Deus que eles têm. Eles não têm só sede de água, que eles não têm acesso à água potável ou de comida, mas de afeto, de compreensão, de proximidade. Eu coloquei lá na igreja agora, consegui fazer uma imagem de Santa Dulce dos pobres, em tamanho natural, sentadinha num banco, como a que tem lá em Salvador, no Santuário de Santa Dulce. É incrível, eles sentam lá e ficam abraçados com a imagem de Santa Dulce. E eu fico pensando, quem diz para eles: eu quero dar um abraço em você? Onde você estava? Eles ficam surpreendidos quando eu digo para eles: o que aconteceu? Você está mais magro? O que aconteceu com você que eu não te vi essa semana? Quem se importa com a pessoa que está em situação? Coisas simples. Padre Júlio, nosso tempo está acabando. Eu fico só falando assim, eu não vejo no Padre Júlio um homem exausto, com raiva da vida. Vejo um homem feliz, alegre com seu sacerdócio, com 1000 coisas para contar, com lembranças e histórias maravilhosas. Mas eu tenho ouvido muito o padre falar de burnout, que se cansou e está frustrado, desgastado, desiludido com o projeto de igreja que ele sonhava e não se realizou. O que o Padre Júlio diria para esse jovem sacerdote que já está cansado, e talvez triste, e talvez até pensando em tirar a própria vida?
Eu acredito que, e outro dia eu disse isso numa reunião onde estava o nosso arcebispo, Dom Odilo. Disse, se tiver algum padre desanimado ou cansado, leia a vida do padre Marchetti, o irmão da beata Assunta Marchetti. O padre Marchetti morreu com 30 e poucos anos de tifo, aqui em São Paulo, cuidando dos doentes. São Luís Gonzaga morreu empesteado na peste de 1591, cuidando dos doentes da peste, que matou mais da metade do povo de Roma. Leia a vida de São Carlos Borromeu, que mandou todos os padres para a rua na peste de São Carlos, que teve o nome dele de Milão. Ele mandou arrancar as cortinas do Palácio Episcopal para fazer roupa para os empesteados em Milão. Ele perdeu 300 padres que morreram empesteados, porque ele mandou todos para a rua. Então, acho que nós não podemos ter tempo de desânimo, não. Nós temos que ter aquilo que o Papa Emérito Bento XVI pede, a evangelização pelo testemunho. E não por proselitismo, mas por atração. O que hoje atrai e evangeliza é o testemunho, é a martiria. A palavra grega, testemunho, é martiria. Então, hoje a gente tem que dar sentido para a vida, dando a vida. Eu diria que a imagem que Dom Luciano sempre me mostrou, que nós temos que ser como uma vela, que se consome enquanto ilumina. Olha, você que é sacerdote que está assistindo esse programa de tirar o fôlego e está misturando a vela se desgastando e uma certa tristeza, será que valeu a pena? Escute o que o Padre Júlio está dizendo, né? Vale a pena porque a luz não é nossa, a luz é de Cristo, e esse irmão não é a opção preferencial pelos pobres, mas é pelo pobre. E é Jesus que está naquele pobre, por isso vale a pena. Uma coisa que me toca demais, Padre Joãozinho, é o sacramento do batismo. Dentro do ritual do batismo é tão lindo quando a vela de cada batizado é acesa no círio pascal. E o ministro do batismo diz: receba a luz de Cristo. Essa luz vos é entregue para que a alimenteis. Por isso esforçai-vos para que esta criança seja iluminada por Cristo na sua vida e possa ir ao encontro do Senhor quando Ele vier. A gente tem que levar a sério aquilo que a gente reza. Na nossa ordenação, quando o bispo nos entrega as sagradas espécies, o que ele diz para nós? Vive o que você celebra. É isso. Acho que não precisamos dizer mais nada. Este é o programa Rema. Você acompanhou hoje Padre Júlio Lancelotti, não é? E nós vamos agora acompanhar aqui na TV Evangelizar o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Toda semana nós temos aqui o programa Rema, uma palavra que pode mudar a sua vida. Obrigado, Padre Júlio. Fique agora com o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.